Olá, meus queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política, a videoaula que vai dar início à nossa aula propriamente dita. Nessa videoaula, lembrando que nós estamos estudando a unidade 2, que trata de Direito Econômico, e nessa videoaula nós vamos abordar o tópico, o Estado Regulador. Pois bem, nós já vimos, que a partir dos anos 90 começa a retirada do Estado de alguns setores da atividade econômica. Algo que já começa no mundo inteiro na década de 80, no Brasil começa na década de 90, e impulsionado inclusive pela nossa Constituição de 1988, onde diz no artigo 173 que ao Estado não será mais permitida a exploração de atividade econômica direta, né? E isso vai passar, e a partir dos anos 90, o Estado começa a transferir uma série de serviços para a iniciativa privada, né? Muita gente trata isso tudo como privatização, mas não é. Nós temos quatro elementos diferentes, né? Quatro formas, quatro institutos diferentes. Nós temos a concessão, nós temos a permissão, nós temos a privatização e nós temos a chamada terceirização. Vamos entender melhor cada uma delas, né? Então vamos lá. Concessão. Primeira regra é quando não existe transferência do patrimônio, apenas a concessão para a exploração de um serviço por um determinado período de tempo. Por exemplo, eu estou concedendo uma rodovia para ser explorada por uma determinada empresa. A empresa, certo? Tudo isso tem que ser feito, lembro do artigo 175, através de licitação pública, né? Então, o Estado abre uma licitação pública, uma concorrência, certo? E a empresa que fizer a melhor proposta, ela vai ter a concessão para explorar aquele serviço durante um determinado período de tempo. E aí, nesse contrato, pode estar lá todas as obrigações, tudo a que a ela é permitido, inclusive cobrar também pela exploração desse serviço. Ao final desse período, aquele patrimônio volta ao Estado, que poderá fazer uma nova concessão, certo? Ou não, certo? Então, nós temos o caso das rodovias, concessões de aeroportos, de portos. Quer dizer, o patrimônio continua público. Ele vai conceder para uma empresa explorar, né? Bom, permissão. E muita gente mistura muito a questão de permissão com concessão. Então, permissão. Olha, permissão é uma delegação a título precário, certo? Está lá, diz a lei 8.987 de 95, no seu artigo 2º, inciso 4º, que a permissão é a delegação a título precário, também mediante licitação da prestação de serviços públicos, certo? Então vamos lá. Por exemplo, serviço de radiodifusão sonora, né? Então você permite a uma empresa, certo? Uma empresa de rádio, de TV, de transmitir o sinal para uma determinada região. Você dá a permissão. Não tem patrimônio ali, certo? O patrimônio pertence à empresa. Ela vai difundir a sua transmissão, né? Tudo também através de licitação, tudo direitinho, com prazo, com período, com remuneração ou não, certo? Tem todos os critérios, né? Navegação aérea, eu permito que uma determinada empresa de aviação explore uma determinada rota, certo? De aviação, né? Também mediante licitação, né? De concorrência, certo? É uma permissão para a exploração da navegação aérea, da navegação aquática, né? Quer dizer, não há transferência de patrimônio. Existe também a permissão de uso de um bem público feita por ato unilateral, também precário. Por exemplo, utilização de espaço público para evento. Então, eu permito que alguém utilize a praça ou um determinado espaço para um evento público, certo? Posso cobrar ou não por isso daí, né? É a título precário, o patrimônio não está indo, certo? Ele volta, ele pertence ao Estado, né? Um outro exemplo, né? Lembrando uma outra coisa, que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento que tanto a concessão quanto a permissão possuem a mesma natureza jurídica, ou seja, é um contrato administrativo que você faz com uma empresa privada.
Outro exemplo de diferenciação entre concessão e permissão. Por exemplo, o município tem um cemitério, certo? O cemitério é público, ele explora lá, tal, né? De repente ele fala assim, não, eu não vou explorar mais o serviço, o cemitério, eu vou conceder para uma empresa explorar. O patrimônio é meu, pertence ao Estado, né? E eu vou conceder para uma empresa explorar. A empresa vai lá, ganha a licitação, vai explorar durante um determinado período de tempo, pode cobrar por esse serviço ou não, certo? Depois, esse cemitério continua pertencendo ao Estado. Por exemplo, agora vamos imaginar o seguinte: o município já tem o seu cemitério esgotou, não tem, né? Precisa de outro cemitério, e o município faz o seguinte: ó, eu vou permitir que algum particular construa e explore um cemitério. Não estou dando patrimônio, ele vai comprar o patrimônio, ele vai cercar, ele vai fazer lá todo o cemitério, ele vai explorar, ele vai vender os jazigos lá, vai explorar e tudo mais. Eu dei a permissão para alguém executar esse serviço, certo? Mas não tem transferência de patrimônio, é uma permissão. Também através de licitação pública, certo? Licitação, não posso escolher favorecer um ou outro com determinado serviço. Outro exemplo, privatização ou desestatização, certo? O Estado é dono de uma empresa, ele vende a empresa, certo? Vai o patrimônio, vai tudo, certo? O Estado vende. Foi assim com a Usiminas, com a Vale do Rio Doce, com o antigo Banespa, que é hoje Santander, a Embraer, a Cosipa, várias outras empresas, certo? O Estado vende o patrimônio, né? Privatiza, vendeu o patrimônio. Esse patrimônio não volta mais, né? Ao contrário de concessão que volta, né? De permissão que nem vai patrimônio, na privatização o Estado tem o patrimônio e vende o patrimônio, não volta mais ao Estado, certo? Isso é a privatização. Em alguns casos específicos de empresa, trata-se de privatização, né? E o último exemplo, terceirização, certo? Permite que uma empresa privada, certo? A uma empresa privada transferir a outra suas atividades meio, certo? Proporcionando maior disponibilidade de recursos para a atividade fim. Vou dar o exemplo até da Faculdade de Direito Franca, uma faculdade pública, certo? Os privados também fazem isso, certo? Mas no caso, o setor público, né? Qual que é a nossa atividade fim? Nossa atividade fim é educação, certo? Nós não somos especialistas em limpeza, nós não somos especialistas em portaria, em segurança, em logística, em jardinagem, em recepção, certo? Então nós podemos terceirizar esse serviço para uma outra empresa e nós nos dedicarmos mais à nossa atividade fim, que é a educação, né? E cada um, certo? Tudo também através de licitação pública, de concorrência, certo? Especifica o serviço, o prazo, faz-se uma concorrência, a empresa que oferecer melhor proposta vai executar aquele serviço durante um determinado período de tempo. É a terceirização, certo? Tão comum, certo? Também tão comum no setor público. No setor privado, então, já é largamente utilizado, né? E tem essa questão aí que também existe uma grande polêmica, né? Foi objeto de uma grande polêmica há alguns anos atrás, essa questão de atividade meio e atividade fim, né? Antigamente, né, dizia até na nossa CLT, que as empresas só poderiam terceirizar a atividade meio, não poderia terceirizar a atividade fim, certo? Então, a faculdade, qual que é a atividade dela? É fim, é educação. Então ela podia terceirizar limpeza, portaria, jardinagem, certo? Segurança, recepção, um monte de coisa, mas a atividade fim, educação, não, né? Agora, né, houve uma revisão e foi uma mudança na lei e foi permitido a terceirização para todas as atividades, inclusive a atividade fim, né?
Isso no setor público, atividade fim, normalmente não acontece. Mas nas empresas privadas, as empresas privadas hoje em dia terceirizam tudo, né? Você tem, por exemplo, um exemplo de uma Nike, né, que terceiriza a produção do tênis, terceiriza tudo, ela só tem a marca, o, o know-how lá todo, mas ela terceiriza tudo. Não é o caso que acontece muito com o setor público, né? Mas é possível, né? Então, terceirização, você transfere para o terceiro a execução de uma determinada atividade, certo? Lembrando que tudo continua pertencendo ao Estado, a responsabilidade é do Estado. Ó, aí, ó, a atividade passada às mãos da iniciativa privada continua sendo dever do Estado. A rodovia, o porto, certo? O cemitério lá no caso, continua sendo dever do Estado. Apenas transfere a execução, certo? Pois o serviço prestado continua sendo público. É o que diz lá no artigo 175, lembram disso? Incumbe ao setor público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços públicos. Certo? É incumbência do setor público a prestação do serviço público, certo? E para dar suporte a essa nova estrutura de poder, já que nós vamos transferir para o setor privado uma série de serviços, que é uma responsabilidade pública, foram e estão sendo criadas as agências, certo? Que visam regular os setores desestatizados, as agências reguladoras. Ou seja, quem vai regular, quem vai tomar conta daqueles particulares, certo? Que vão executar esse serviço. Para isso, nós criamos essa figura jurídica nova, que são as agências reguladoras, que é o assunto da nossa aula propriamente dita, as chamadas agências reguladoras. Né? Lembrando, olha o que está escrito lá no artigo 173, não é mais dever do Estado, né? Não será mais permitido ao Estado. Então, agora, parte desses serviços vai passar para o particular, certo? Então, muda o eixo de atuação do Estado. Antes eram os ministérios que resolviam tudo. Agora são as agências reguladoras que vão regular determinados setores. Modifica o papel do Estado de interventor para regulador. Ele não vai mais atuar, intervir, ele vai mais regular, ditar as regras, né? Em consonância com o que está no artigo 174. Lembra lá do artigo 174? Vai normatizar e regular, exercendo a tríplice função: fiscalização, incentivo e planejamento. Outra coisa também, é importante frisar que algumas empresas privatizadas no Brasil ao longo dos anos 80 e 90 não faziam parte desse rol de empresas de atuação em serviços de utilidade pública. Certo? Então o Estado era dono de fábrica de tecido, de mineradora, de siderúrgica. Certo? Isso não é serviço público. O Estado tinha era a empresa estatal, certo? Porque ele interviu, mas isso não é serviço público, certo? Então esse tipo de empresa, certo? Pertencia ao Estado, mas eram atividades próprias da iniciativa privada. Então o que o Estado faz? Ele vende essas empresas e depois que ele vende, ele não precisa mais de se preocupar. Não é igual, por exemplo, eu vendi uma concessionária, eu concedi uma exploração de uma rodovia, certo? Eu tenho que ficar olhando se aquela rodovia está sendo bem cuidada pelo concessionário, se ele está executando tudo que está no contrato, porque senão ele cobra pedágio e deixa tudo a estrada abandonada. Não, ele tem uma série de obrigações, certo? Então o Estado ele concedeu e tem que ficar vigiando, certo? E para vigiar ele usa as chamadas agências reguladoras. Agora existem empresas, por exemplo, uma Uzi Minas, produzia aço, Cosipa também, a Embraer fabrica avião,
estrutura metálica, bancos, empresa de tecelagem, metalúrgica. Vamos imaginar uma empresa de tecido, que era estatal. O Estado privatiza ela, vende. Se no outro dia a empresa que comprou, o grupo que comprou, falou assim, bom, agora que é minha, eu vou fabricar um tecido vagabundo, porcaria, vou triplicar o preço, certo? Pode fazer isso? Pode. O que vai acontecer? Ninguém é obrigado a comprar aquele tecido, ninguém não tem somente aquele fornecedor, quer dizer, desobriga o Estado de qualquer regulamentação posterior. Ele vendeu, vira as costas, certo? Se a empresa quebrar, se a empresa... Não, porque não é serviço público, já era um serviço particular, certo? Próprio da iniciativa privada. Bom, espero que vocês tenham assimilado o que foi passado, mas nos vemos em instantes para discutirmos melhor o que foi apresentado nessa videoaula, né? E para apresentarmos a aula que trata de agências reguladoras, que é o assunto propriamente dito que nós vamos abordar. Até breve, muito obrigado pela atenção.